Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. A gente vai embarcar numa jornada, olha, absolutamente fascinante. Nós vamos cruzar aquela ponte entre a ciência dura, o rigor do metabolismo humano e a física surpreendente de como a nossa consciência sobrevive. É até meio louco pensar que os mesmíssimos princípios de biologia que regem o nosso corpo hoje dão as pistas exatas de como a vida se sustenta muito além da matéria. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Afinal, como é que um corpo se alimenta quando ele não existe mais no mundo físico? Essa é a grande questão, né? É algo que desafia literalmente tudo que a gente aprendeu nas aulas de biologia. Imagina só, se a gente tira o estômago, tira o intestino, tira aquela necessidade de comer calorias sólidas, o que sobra? Como é que a consciência consegue manter a sua forma, a sua estabilidade e a sua energia? A resposta não é um passe de mágica, tá? É uma física altamente avançada que, acreditem ou não, já está funcionando dentro da gente neste exato momento. Para entender toda essa mecânica, o nosso roteiro vai passar rapidamente pela base biológica, depois a crise da desencarnação, os centros de reeducação espiritual, a nutrição nas esferas superiores, o amor como alimento e, para fechar, o metabolismo do psicossoma. Vamos direto para a primeira parte, então. A base biológica, ou seja, as raízes de todo o nosso metabolismo. Quando a gente olha para os sistemas do corpo, vemos processos que são fantásticos. No corpo físico, tem a hematose lá nos pulmões, tem a conversão dos alimentos, onde aquelas substâncias mais complexas vão se transformando em nutrientes simples e fáceis de absorver. Mas aqui entra o grande segredo da coisa. Essa maravilha celular toda não funciona sozinha. Tem meio que um governador invisível ali. O corpo espiritual é essa força que comanda o nosso veículo físico no piloto automático, gerenciando a estabilidade do metabolismo todinho por trás das cortinas. E o mais interessante de tudo isso é perceber a verdadeira natureza da nossa alimentação. A gente tem essa ilusão de que a refeição principal está ali no prato, não é? Mas, na real, a nossa forma principal de nutrição é a respiração. O oxigênio é o ator principal dessa peça e o alimento sólido é meio que um coadjuvante, fornecendo só as calorias complementares. É exatamente por isso que a medicina nota que o gasto de oxigênio de uma pessoa fica incrivelmente estável dia após dia. É o tal do corpo espiritual agindo e calibrando a nossa máquina nutritiva. Mas aí fica a dúvida. O que acontece quando essa máquina tão familiar simplesmente deixa de existir? Isso nos leva ao nosso segundo ponto. A crise da desencarnação e a perda da nossa âncora física. Tem toda uma sequência dramática que acontece com uma mente que, digamos, não se preparou. No primeiro passo, a gente tem a perda do invólucro físico. Sem esse peso todo, a expectativa natural seria sentir uma baita liberdade, certo? Só que se o corpo sutil ainda está muito, mas muito enraizado nas sensações daqui da Terra, o segundo passo é uma necessidade inquietante. É uma verdadeira abstinência biológica, como um vício mesmo. E isso acaba levando ao terceiro passo. A falta desse ajuste faz com que essas consciências procurem desesperadamente se atrelar à energia vital de quem ainda está no mundo físico. E aí cria-se uma simbiose psíquica, uma obsessão bem severa, pura e simplesmente pela necessidade de sugar aquela energia a qual a mente ainda está apegada. Bom, e como é que se resolve isso? Vamos para a nossa terceira sessão: os centros de reeducação e a transição da dieta. Para as mentes que estão passando por essa crise, o amparo chega através de centros de reeducação. Agentes de instâncias superiores, da bondade divina, providenciam uma coisa incrível: uma alimentação fluídica, mas que tem características surpreendentemente parecidas com o sustento aqui da Terra. Afinal, não dá para cortar um vício biológico da noite para o dia, certo? Esse alimento funciona como uma ponte super compassiva. É uma adaptação gentil, passo a passo, até que esses indivíduos consigam superar aquele choque inicial e fiquem prontos para sistemas de nutrição bem mais refinados. O que prepara a gente perfeitamente para a quarta parte, a nutrição nas esferas superiores e a evolução de como nos sustentamos. Então, o ponto crucial aqui é esse conceito belíssimo chamado difusão cutânea. Quando se chega num nível superior, aquela necessidade de processar volumes enormes de comida simplesmente desaparece. O corpo espiritual, que tem uma porosidade maravilhosa, passa a se nutrir diretamente pela pele. É a absorção direta de energia pura e de sínteses eletromagnéticas, tiradas do reservatório infinito da própria natureza. É como se a gente estivesse respirando a energia pura do ambiente. É literalmente uma evolução deslumbrante daquela nossa respiração física original. E agora a gente chega na quinta sessão, o amor como alimento, o verdadeiro clímax dessa evolução. Tem uma definição espetacular no nosso material base que descreve, olha só,
o intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam. Presta atenção, a gente não está falando de poesia ou de metáfora aqui. Isso é mecânica pura. As projeções magnéticas que são trocadas entre seres que se amam geram uma euforia orgânica e mental absoluta. São partículas reais de energia emocional que funcionam como uma verdadeira comida psíquica. Incrível, não é? E isso ilustra de um jeito brilhante o porquê de os nossos sentimentos importarem tanto. Toda e qualquer criatura tem uma necessidade absoluta, e de novo não é só filosófica, é biológica e existencial, de amar e de receber amor para manter o equilíbrio geral. Sem esse afeto, a estrutura simplesmente perde a sua força motriz. O amor é, em termos bem científicos para essa realidade, o nutriente de mais alta octanagem que existe no universo. Para fechar o nosso círculo, vamos para a sexta e última sessão, o metabolismo do psicossoma e como ele processa essa energia. Por incrível que pareça, aqueles processos familiares de assimilação que a gente conhece continuam existindo. A grande diferença agora é a essencialização dos elementos. Como o corpo sutil absorve energia purinha, o trabalho de eliminação de resíduos acontece por exsudação, ou seja, através da própria pele espiritual ou de canais de eliminação normais. E a beleza enorme desse sistema todo é que ele opera com a total ausência daqueles incômodos, sabe? Sem os líquidos e sólidos grosseiros que a gente tem na excreta comum do corpo físico. É um metabolismo elevado à sua forma mais limpa e eficiente possível. Tudo isso traz a gente para uma reflexão final que é super transformadora. Se a gente entende que um dia vamos soltar essa âncora física e viver num sistema onde a energia e as emoções são os nossos verdadeiros alimentos, fica uma pergunta no ar. Como é que a nossa dieta mental de hoje, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos afetos, estão preparando o terreno para essa existência futura? Porque o que a gente consome espiritualmente hoje vai moldar exatamente o que seremos capazes de absorver e de digerir amanhã. É uma ideia muito poderosa e que com certeza merece ficar ecoando na cabeça da gente por um bom tempo depois de terminar essa explicação.